E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora dos utilitários da plataforma da BRSAT Soluções em Rastreadores. Meu nome é Daurone, sou especialista em rastreamento e vou falar um pouco para vocês a respeito desse assunto. Bom, muito bem. Os utilitários, para que eles servem? O nome já é bem interessante, né? É algo que vai trazer grande utilidade, retorno, recurso para você. Tá certo? Olha só que interessante. Roteirização. Qual a utilidade da roteirização? Eu tenho aqui o meu endereço inicial. Separei alguns endereços aqui para facilitar, agilizar aqui o nosso trabalho. Vamos copiar esse endereço aqui. Vamos colocar ele aqui. Então eu coloco o endereço que eu quero, sempre separando por vírgulas, a mesma forma de pesquisa no Google, tá? Mando pesquisar. E ele traz para mim aqui as sugestões. Obviamente a primeira é o ponto que eu desejo. E vamos aqui um endereço de destino. Clico sempre na lupa primeiro, seleciono o destino e mando visualizar a rota. Então ele me mostra essa rota, tá vendo? Olha que bacana. Então aí esta roteirização é para eu passar para o motorista. Ó, a sua viagem é de 824 quilômetros, dura 12 horas e 32 minutos e você vai passar por esses lugares, né? É uma roteirização. Bom, eu posso, além dessa roteirização, eu posso salvar a cerca. Olha que interessante. Vou colocar a cerca aqui de destino Suzano. Vou botar um raio de 15 metros aqui e vou salvar. Então a cerca foi salva com sucesso, posso editar ou então fechar. Vamos fechar. Bom, lembrando que essa roteirização em forma de cerca, ela vai servir para mim lá no momento em que eu vou vincular as minhas cercas aos meus veículos, tá certo? Bom, vamos falar mais de utilitários. Roteirização multiponto. O que seria roteirização multiponto? Isso é interessante demais. Amigo que escolheu a BRSAT Soluções em Rastreadores, isso é interessante demais, meu querido. Presta atenção nisso aqui. Bom, você tem ali no seu veículo, vamos escolher aqui, ó, esse veículo aqui. Ele vai passar por vários lugares. E eu não tenho muita experiência na área, ou então eu não sei qual a sugestão que eu vou dar para o motorista. Eu não posso simplesmente passar alguns locais para o motorista e deixar à disposição dele, para ele ir para onde ele quiser, do jeito que ele quiser. Não pode ser assim. Isso não é gestão. Então você precisa marcar para ele a rota. Primeiro você vai no ponto tal, depois no ponto tal, depois no ponto tal. Tá certo? Por mais que ele tenha experiência, né, você tem um sistema que calcula para você a rota mais curta, isso é muito mais interessante. Então vamos dar aqui, ó, eu coloquei alguns endereços como exemplo. Olha, vamos aqui, ó, eu digito o endereço com vírgula, separando vírgula, né, o nome da rua, o número, a cidade, o estado, sempre separando por vírgula. Vamos adicionar. Aí ele me colocou o primeiro endereço. Ótimo. Aí eu me lembrei, lá em Suzano eu tenho uma entrega para fazer lá também. Eu venho aqui e coloco na minha cabeça. Essa é a segunda entrega que eu lembrei. Coloquei aqui, ó. Ipatinga, São Paulo, Suzano. Peraí, me lembrei também que tem uma entrega ou uma coleta nesse endereço aqui, Ipatinga. Vamos adicionar. Achei. Tá aí. Me lembrei de um outro lá no Ipiranga, em São Paulo. Vamos colocar ele aqui. Vamos adicionar. Muito bem. Me lembrei que tem mais um lá
em Ipatinga. Vamos copiar. Adicionar. Ah, me lembrei também que tem mais um em São Paulo. Vamos copiar. Vamos adicionar. Eu tenho que selecionar, viu, queridos? Tem que selecionar aqui um deles, ó. Na hora que eu clico aqui, ele desce para aqui a informação. Aí eu pergunto para você, óbvio que aqui é um exemplo muito fácil de perceber a grande diferença, mas isso pode estar relacionado a ruas da cidade, a números dentro de uma mesma rua, tá certo? Então vamos lá. Você faria uma rota dessa? Primeiro você vai para Ipatinga, depois vai para São Paulo, volta para Ipatinga, volta para São Paulo, volta para Ipatinga, depois volta para São Paulo? Jamais. Bom, aí eu clico em otimizar o caminho. Eu não sei como otimizar o caminho. O sistema sabe. É para isso que você nos contratou. É para isso que a BRSAT serve. Para cuidar bem de você, meu querido. Otimizar o caminho. Olha que interessante. O caminho, o ponto a ponto dentro da cidade mais próximo. Primeiro esse ponto, depois esse outro ponto, depois outro ponto. Exerce então a viagem. E aí nessa viagem, o primeiro ponto após a viagem, o segundo ponto após a viagem, o terceiro ponto após a viagem. Que coisa maravilhosa. Eu posso detalhar a rota. Que é aquela roteirização para passar para o motorista. Posso salvar como cerca. Viagem. Vamos colocar aqui Ipatinga. São Paulo. Um raio de 15. Salvar. Salvar cerca, rota como cerca, posso editar e aqui nós vamos fechar. Bom, muito bem. Que coisa interessante, não é verdade? Isso aí. Agora nós vamos falar a respeito de utilitários, localizar próximo. Isso também é interessante demais. Por quê? Porque eu tenho, no meu caso do exemplo, 4 veículos para poder fazer o teste aqui com vocês, tá certo? Para poder ensinar como que funciona. Então eu vou digitar um endereço específico qualquer que eu quero. Opa! Vou colocar aqui um endereço específico qualquer que eu quero, mando visualizar. E aí, ok, esse é o endereço. O que o sistema vai me dizer? Ele vai falar comigo o seguinte: olha, o guincho 3, ele está mais perto do seu destino. Ele está a 2,6 quilômetros do local que você precisa ir. O 2 está a 5,4, o outro, BRSAT 116, o guincho 1 está a 14 quilômetros. Então veja só que coisa interessante. Se você tem vários veículos e precisa fazer entrega ou coleta, alguma coisa nesse sentido, não é? E aí você tem a opção de digitar aqui um endereço e você vai fazer, qual o veículo meu que está mais perto? Eu vou lá, eu posso ir lá, por exemplo, na tela de monitoramento e tentar visualizar onde é o endereço e onde que o veículo está mais perto. Posso fazer isso, não tem problema nenhum se eu tiver mais destreza. Mas se eu vier aqui em relatório, em utilitários, localizar próximo e digitar o endereço, olha que bacana, que maravilha. O próprio sistema me fala quem é o veículo que está mais próximo. Entendeu como que é interessante esses utilitários? Gostaria de agradecer a vocês por participarem conosco de mais esta aula, pequena aula, do treinamento da nossa plataforma de rastreamento da BRSAT Soluções em Rastreadores. Um grande abraço em todos. Tchau.